Eu queria que você abrisse o seu texto no livro do profeta Daniel, capítulo 4. Falando um pouco apenas do que nós já ministramos, nós caminhamos do capítulo 1 ao capítulo 3, falando algumas verdades que Daniel tem vivenciado. Daniel é um jovem que foi tirado da sua terra, deportado para a Babilônia. Babilônia é um instrumento nas mãos de Deus para disciplinar Jerusalém. Desta forma, Deus entrega nas mãos de Nabucodonosor Jerusalém, o rei, e faz com que esta Babilônia se torne grande, muito grande. O império que sobressai muitos outros, e na história não tem comparação um império que construiu, um império que fez maravilhas, um império que conquistou muitos outros. Irá surgir outros após Babilônia, como foi profetizado até mesmo pelo próprio Daniel, o Medo-Persa, que domina após o período da Babilônia, que vem também o Império Grego e depois o Império Romano, que é a época em que Cristo vem e inaugura o seu reino. Mas este homem, o rei Nabucodonosor, estava sendo usado por Deus. Mas ele é um homem mau, é um homem ímpio, é um idólatra, é um homem que está vivendo a sua soberba, a sua arrogância. É um homem que não reconhece as maravilhas de Deus. Você vai percebendo tudo o que Deus está fazendo e em alguns momentos ele reconhece a divindade, mas não muda, não se converte. Nós vamos ler um pouco agora o capítulo 4 e vamos perceber alguns detalhes que este homem agora começa a ter algumas noções de quem é verdadeiramente esse Deus. Contudo, ele já teve experiências. Ele foi reconhecido quando ele vê Deus revelando através do jovem Daniel o sonho que nenhum homem poderia revelar. Ele reconhece Deus no capítulo 3, quando ele vê 3 jovens sendo libertos de uma fornalha quente, um milagre que ninguém poderia esperar. Mas o tempo se passa. O tempo do reinado do rei Nabucodonosor é aproximadamente 43 anos. A gente não pode, com certeza, dizer o tempo em que esse texto foi escrito, mas possivelmente Daniel, inspirado por Deus, pega uma das cartas do rei e usa como referência para exatamente falar o que acontece com esse rei, que vive na sua soberba, na sua arrogância, na sua ganância. Você vai ver esse texto dividido em 3 partes. Ele vai estar escrito na primeira pessoa, quando o próprio rei Nabucodonosor está escrevendo. Depois você vai perceber o próprio Daniel relatando e escrevendo o que o rei diz no seu sonho, e ele interpreta o sonho para o rei. E novamente volta para a primeira pessoa, onde o próprio Nabucodonosor escreve, e esse texto possivelmente é editado pelo próprio Daniel, e com autorização divina se torna inspirado para nós. E eu queria ler então com você essa primeira parte, onde o rei Nabucodonosor escreve. Leia comigo a partir do verso 1. O rei Nabucodonosor, a todos os povos, nações e homens de todas as línguas, que habitam em toda a terra, paz vos seja multiplicada. Pareceu-me bem fazer conhecido os sinais e maravilhas que Deus, o Altíssimo,
tem feito para comigo? Quão grandes são os teus sinais e quão poderosas as suas maravilhas. O seu reino é reino sempre eterno e o seu domínio de geração em geração. Um instante. Esse texto, a princípio lido, ele é claramente uma descrição de uma carta hebraica, de uma carta escrita comumente na época da Babilônia. E você percebe então o remetente, você percebe o destinatário, você vai então entender que quem está escrevendo é o próprio rei Nabucodonosor, mas as palavras que ele usa é como se fossem palavras emprestadas, ele parece até um crente escrevendo. A paz seja convosco. Ele diz, o teu reino é sempre eterno. Ele usa até um salmo de Davi. Quão grandes são os teus sinais e quão poderosas as suas maravilhas. O seu reino é sempre eterno e o seu domínio de geração em geração. Essa é a introdução da carta do rei. Muito interessante, por sinal. Mas ele continua. Ele diz, eu, Nabucodonosor, estava tranquilo em minha casa e fico feliz no meu palácio. Tive um sonho que me espantou. E quando estava no meu leito, os pensamentos e as visões da minha cabeça me turbaram. Por isso, expedi um decreto pelo qual fosse introduzidos à minha presença todos os sábios da Babilônia, para que me fizesse saber a interpretação do sonho. Então entraram os magos, os encantadores, os caldeus, os feiticeiros, e lhes contei o sonho, mas não me fizeram saber a sua interpretação. Por fim, se me apresentou Daniel, cujo nome é Beltesazar, segundo o nome do meu Deus, e no qual há espírito dos deuses santos. E eu lhe contei o sonho, dizendo, Beltesazar, chefe dos magos, eu sei que há em ti o espírito dos deuses santos, e nenhum mistério te é difícil. E as visões do sonho que eu tive, diz-me a interpretação. Só um detalhe, só um instante, por enquanto, para você me acompanhar na narrativa. É um texto grande, mas preste atenção. Nas primeiras partes, o rei, ele diz palavras interessantes. Ele diz shalom, ele diz paz seja convosco. Ele usa o Deus Altíssimo. Ele usa uma palavra como que o seu coração estivesse cheio, mas quando você começa a ler mais um pouco, com detalhes, o texto, você vai ver que a cosmovisão dele não mudou. Ele continua ainda crendo nos deuses. Ele fala, por exemplo, para Daniel, você tem o Espírito dos deuses santos. Ele chama para a interpretação do seu sonho, que, pasmem, deixa ele espantado. Ele fica perturbado com o sonho, não aparentemente porque não sabe a interpretação. Cá entre nós, eu acho que ele já sabia a interpretação do sonho. Mas ele chama toda a classe dos seus adivinhadores, os magos, os feiticeiros, para ter uma interpretação talvez diferente da qual ele não queria. Por fim, então ele chama Daniel. Eu não sei, o texto não fala, os comentários também não têm coragem de afirmar, mas possivelmente estes magos não tiveram a coragem de dar uma interpretação diferente, porque eles já foram acusados de morte em uma experiência anterior. Talvez todos ficaram caladinhos e sabiam, na confiança de que Daniel iria tirá-los novamente dessa. Mas eles não tiveram coragem de falar a interpretação. Mas Daniel, então, ele entra em cena e escuta o que o rei vai dizer do seu sonho. Acompanhe comigo para a visão do sonho.
a partir do verso 10. Eram assim as visões da minha cabeça, quando eu estava no meu leito, e eu estava olhando, e vi uma árvore, no meio da terra, cuja altura era grande. Crescia a árvore e se tornava forte, de maneira que a sua altura chegava até ao céu, e era vista até os confins da terra. As suas folhagens era formosa e o seu fruto abundante, e havia nela sustento para todos. Debaixo dela, os animais do campo achavam sombra, e as aves dos céus faziam morada nos seus ramos, e todos os seres viventes se mantinham dela. No meu sonho, quando eu estava no meu leito, vi um vigilante, um santo, que descia do céu, clamando fortemente e dizendo: derribai a árvore, cortai-lhe os ramos, derriçai-lhes as folhas, espalhai o seu fruto, afuguentem-se os animais debaixo dela e as aves dos seus ramos, mas a cepa com as raízes deixai-a na terra, atada com cadeias de ferro de bronze, na erva do campo, seja ela molhada do orvalho do céu, e a sua porção seja com os animais e a erva da terra. Mude-se-lhe o coração, para que não sejam mais o coração de homem, nem lhe seja dado um coração de animal, e passem sobre ele 7 tempos. Essa sentença é, por certo, decreto do vigilante, e esta ordem por mandado dos santos, a fim de que conheçam os viventes que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens, e o que dá a quem quer, e até o mais humilde dos homens constitui sobre ele. Isto eu vi, rei Nabucodonosor, em seus sonhos. Tu, pois, ó Beltesazar, dize a interpretação, porquanto todos os sábios do meu reino não me puderam fazer saber os sábios a interpretação, mas tu podes, pois há em ti o Espírito dos deuses santos. Irmãos, preste atenção no detalhe. Quando olhamos para as Escrituras com um olhar um pouco mais amplo, nós vamos ver alguns detalhes que esse texto nos chama a atenção. Primeiro, este sonho fala de uma árvore gigante que topa o céu, que chega até os céus. Essa linguagem de uma coisa muito grande que topa os céus lembra uma coisa lá atrás. Lembra exatamente a Torre de Babel, que a intenção cuja era chegar até o topo do céu. Todas as linguagens desses homens, quando falavam de um reino grande, exemplificavam com uma árvore gigante. Quer um exemplo? Abra o texto de Ezequiel. Você vai ver então Ezequiel profetizando contra um reino. Ezequiel capítulo 31. Ezequiel vai profetizar contra o reino da Assíria, e ele vai usar as seguintes falas. Ezequiel capítulo 31, verso 3, diz assim: eis que a Assíria era um cedro no Líbano, de lindos ramos, de sombrosa folhagem e de grande estatura, cujo topo estava entre os ramos espessos. As águas lhes fizeram crescer, e as fontes das profundezas da terra o exaçaram, e fizeram correr as torrentes no lugar em que estava plantado, enviando um ribeiro para todas as árvores do campo. Olha o verso 6. Todas as aves do céu se aninhavam nos seus ramos, e todos os animais do campo geravam debaixo da sua fronte, e todos os grandes povos assentavam-se às suas sombras.
O reino da Síria agora é profetizado como essa grande árvore em que as aves faziam seus ninhos, em que elas sustentavam outros. De semelhante modo, você vai ver então Nabucodonosor tendo um sonho em que ele é essa grande árvore, esse grande império em que as aves fazem morada. Esses pensamentos de algo muito grande traz à tona a soberba, o orgulho que estes homens tinham das suas próprias conquistas. E o texto vai dizer então que Deus deixa claro, com a intenção exatamente mostrar para o rei que ele é aquele que domina e faz o que quer, e entrega o seu reino a quem ele quer. Ao pensar em orgulho, você vai ver, por exemplo, Jesus, que conhece bem as narrativas do Antigo Testamento, e ele vai mostrar para nós, por exemplo, algo diferente, quando ele lê exatamente Mateus capítulo 13, o texto que nós lemos hoje no começo, e ele diz algo bem diferente do que esses homens dizem. Ele diz, olha, o reino dos céus não é algo gigante. Ele vai dizer, o reino dos céus é semelhante a um grão de mostarda. O reino dos céus é semelhante a um grão de mostarda que um homem tomou e plantou no seu campo, o qual é na verdade a menor de todas as sementes e é crescida e é maior do que as hortaliças. E se faz uma árvore. Na verdade, essa árvore aqui não é uma árvore gigante, mas é um arbusto grande. E ele diz, de modo que, olha só, as aves dos céus vêm aninhar-se nos seus ramos. Algo muito semelhante. Mas o sonho do rei nos mostra duas coisas interessantes. É o anúncio de que algo além dele vem para dizer, chega. Acabou o tempo. A sua soberba não se aguenta mais. Vai chegar agora um e vai começar a gritar, derriba. Um anjo desce do céu e começa a dizer, corta as árvores. Isso me lembra o que Apocalipse, capítulo 18, vai dizer sobre Babilônia. Algo muito semelhante quando no capítulo 18, verso 1 vai dizer, depois destas coisas vi do céu outro anjo que tinha grande autoridade, e a terra se iluminou com sua glória. Então, exclamando com potente voz, dizia, caiu a grande Babilônia, e se tornou morada de demônios, covil de todas as espécies de espírito imundo e esconderijo de todo gênero de ave imunda detestável. No final, Babilônia vai cair. Mas, no final, significa dizer que nós ainda estamos vivendo em um espírito babilônico. Esse, a qual agora o sonho de Nabucodonosor está apontando para especialmente o território, o império que vai cair e outro vai se fundar no lugar dele, nos apresenta então que esse reino idólatra, esse reino de orgulho, esse reino de soberba, esse reino em que é tudo contrário à vontade soberana de Deus, ainda continua em evidência. Significa dizer que algo semelhante como Daniel, nós estamos ainda vivendo em um período em que o espírito babilônico da idolatria, da prostituição, de pecados, continua rodando, e que nós agora somos chamados a viver neste mundo como homens e mulheres que vivem em o reino de Deus, não para sermos grandes, mas para sermos como uma semente de mostarda, que é lançada e cresce e alcança outros. Mas o texto nos mostra algo interessante.
O texto diz, irmãos, que no sonho ele fala de uma árvore, mas de repente essa árvore tem mente e tem coração. Ele diz: mude-se-lhe o coração para que não seja mais o coração de homens e lhe seja dado um coração de animal. A partir do verso 19, entra a terceira pessoa e Daniel começa então a interpretar o texto. Eu queria que você acompanhasse comigo. Então Daniel, cujo nome era Beltesazar, esteve atônito por algum tempo. A mesma expressão usada pelo rei quando ele disse ficou espantado. Agora Daniel fica atônito com o sonho. Por algum tempo. E os seus pensamentos o turbaram. Então lhe falou o rei, disse Beltesazar: não se turbe o sonho, não te perturbe o seu sonho, nem a sua interpretação. Respondeu Beltesazar e disse: Senhor meu, o sonho seja contra os que têm ódio, e a sua interpretação para os teus inimigos. A árvore que viste, que cresceu e se tornou forte, cuja altura chegou até o céu, e que foi vista por toda a terra, cuja folhagem era formosa, o seu fruto abundante, que para todos havia sustento, debaixo da qual os animais do campo achavam sombra, e em cujos ramos aves dos céus faziam morada. És tu, ó rei, que crescestes e vieste a ser forte, e a tua grandeza cresceu, e chegou até o céu, e o teu domínio até a extremidade da terra. Quanto ao que viu, ó rei, um vigilante, um santo, que descia do céu, e que dizia: cortai a árvore, destruía, mas a cepa com as suas raízes deixai na terra atada com cadeias de ferro e bronze, na erva do campo, seja molhada com o orvalho do céu, é a sua porção, e a sua porção seja com os animais do campo, até que passem sobre eles 7 tempos. Esta é a interpretação, ó rei, e este é o decreto do Altíssimo, que virá contra o rei, meu senhor. Serás expulso de entre os homens, e a tua morada será com os animais dos campos. E dar-te-ão como ervas, a comer ervas como aos bois, e serás molhado do orvalho do céu. E passar-se-ão 7 tempos por cima de ti, até que conheças que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens, e o dá a quem quer. Quanto a isto, foi dito que se deixasse a cepa da árvore com as suas raízes, e o teu reino tornará a ser teu, depois que tiveres conhecido que o céu domina. Portanto, ó rei, aceita o meu conselho e põe em termo, pela justiça, em teus pecados e as tuas iniquidades, usando de misericórdia para com os pobres, e talvez se prolongue a tua tranquilidade. Olha só a ousadia que Daniel tem de interpretar este sonho para o rei. Primeiro ele diz: rei, tu és essa árvore, o teu império, tu cresces, mas o vigilante vem contra ti. Mas Daniel, irmãos, dá um conselho. Daniel diz assim a ele: arrepende-te. Ele dá um conselho para que ele coloque em prática aquilo que está sendo avisado a ele. Diz assim: olha, se você for colocar os teus pecados e as tuas iniquidades diante de Deus e ter misericórdia para com os pobres, talvez se prolongue a tua tranquilidade. Sabe o que me chama a atenção, irmãos, é que nós crentes, recebemos conselhos todos os domingos. Há uma prática e uma renúncia sempre colocado em termos. Se nós fôssemos contabilizar todos os tempos e todas as pregações que nós ouvimos, talvez
nós teríamos uma graduação, uma pós-graduação e quem sabe até um mestrado, só pelo tempo de ouvir. E não só aqui, porque hoje com a evidência do YouTuber, você tem a todos os momentos ouvindo no carro, em casa. Sabe o que me chama a atenção é que nós gostamos da eloquência dos pregadores. Com alguns nós concordamos, com outros nós discordamos. Nós ficamos pasmos com a sabedoria, com a forma como com cuidado e com talento eles tiram as verdades. Mas o grande problema, irmãos, não é a pregação em si, mas é nós que recebemos as verdades e não colocamos em prática. A vida dirigida para nós por meio da alimentação, dos conselhos, das pregações para nós, não tem sido colocada em prática. Há um gap, há um espaço entre o aprendizado e a mudança de hábitos. Nós olhamos para a pregação, refletimos diante dela, nós gostamos do que ouvimos, nos impressionamos com as pregações, mas a pergunta seguinte é: o que fazer, como fazer e por que fazer? O que fazer com o que eu estou recebendo, como fazer com o que eu estou fazendo e por que eu devo fazer isso? Essas informações precisam ser colocadas em práticas. Por quê? Porque senão, irmãos, nós continuamos a viver um espírito de religiosidade, vindo domingo após domingo, sentando depois dos cultos e analisando o que o pastor falou. Rapaz, foi top. Eu não gostei daquele negocinho que ele falou. Aí quando passa para o próximo domingo, a gente nem lembra o que o pastor falou domingo passado. Porque durante a semana, nós não fizemos nada para colocar em prática aquilo que foi falado. Se você ler comigo só o verso 29, olha só o que diz o texto. Todas estas coisas sobrevieram ao rei Nabucodonosor, ao cabo de 12 meses, passeando sobre o palácio da cidade de Babilônia, falou o rei: não é esta grande Babilônia que eu edifiquei para a casa real com o meu grandioso poder para a glória da minha majestade? Ele esqueceu toda a mensagem que depois de um ano, bem que é um ano depois, parece, hoje em dia a gente está com um esquecimento muito rápido, que passa uma semana a gente já não lembra mais. Passou-se um ano, ele começa então a dizer: não é esta o orgulho, a soberba, vem novamente atuando sobre este, da qual foi acusado o seu pecado. O que nos chama a atenção, irmãos, é que por muitas vezes nós estamos dentro das igrejas apenas com o propósito de ouvir performances excelentes do pastor. Mas nós não colocamos em prática como, o que e por que fazer. Deixa eu tentar exemplificar duas coisas para vocês. Como tirar o orgulho, já que é o tema central desse texto, é Deus abatendo o soberbo, humilhando o soberbo, mas exaltando o simples. Como combater este orgulho no nosso coração, essa prepotência em nós? Uma coisa simples, é aquilo da qual nós temos tentado chamar você a fazer, é servir. Eu vou exemplificar com o próprio Cristo. Cristo, por exemplo, no capítulo 13 de João, Ele é o Rei dos Reis, Ele é o Senhor dos Senhores, Ele é o Todo-Poderoso. Mas Ele chega em um ambiente em que os seus discípulos estão com seus pés sujos. E ao chegar naquele ambiente, Ele diz: ninguém conseguiu servir um ao outro? Então Jesus pega uma bacia
uma toalha e faz o serviço de um escravo e lava os pés dos seus discípulos. No verso 17, se eu não estou enganado, ele diz assim: bem-aventurados sois, se as praticardes. Jesus deixou claro que a prática do serviço diante dos seus próximos. Podemos, irmãos, ser ricos. Podemos, irmãos, ser extremamente orgulhosos. Mas Deus nos chama para servir uns aos outros. Ouvindo um certo pregador, ele nos conta, um certo professor, ele nos conta uma experiência que passou com um homem milionário. Ele estava hospedado na sua casa e ia para a igreja com este homem. Este homem, durante a semana, ganhava milhões. Mas de domingo, ele estava indo para a igreja com ele, num dia de chuva, numa igreja grande. E quando chegou no estacionamento da igreja, ele chegou e disse para o seu amigo: eu vou descer do carro, você estaciona, porque hoje eu estou de serviço no estacionamento. O homem que durante a semana toda estava ganhando milhões, no domingo ele estava servindo os irmãos, num dia de chuva, no estacionamento da igreja. Serviço, irmãos, nos mostra, nos revela a humildade que nós temos diante de Deus, porque quem quer nos abençoar é Deus. Foi essa verdade que o rei não entendeu. Se você vê todo o texto, o profeta Jeremias vai dizer que ele é instrumento do Senhor. O próprio Daniel vai dizer no capítulo 1 que foi Deus que entregou na mão dele. Ao longo do texto você vai perceber Deus falando com esse homem, revelando-se a ele, mas ele não entende, é pelo contrário, é pelas suas próprias forças, é por suas próprias contas. E em determinados momentos da nossa vida, irmãos, é necessário que Deus diga assim: chega. Aí vem a doença, aí vem a crise, vem a enfermidade, vem a morte. Porque quem manda e quem controla é Deus. Se você está trabalhando, é porque Deus quer. Se você está vivo, é porque Deus permitiu. Se você não está trabalhando ainda, é porque Deus também está permitindo que você entenda que quem controla a sua vida é Deus. Entender a soberania do Senhor nas nossas vidas para usar tudo aquilo que Ele tem nos dado para a sua glória. Deus nos criou, irmãos, não para trazer glória para nós, mas para trazer glória para Ele. Deixa eu dizer outra coisa. Onde está a tua confiança? Você tem dificuldade de dar o dízimo? Você quer administrar o teu dízimo? Você sabe que a avareza não é para quem só tem dinheiro. A avareza é para quem tem dinheiro e para quem não tem dinheiro. Porque a avareza é aquele que eu tenho, mas não dou. E aquele eu não tenho, mas eu quero. Todos os dois lados, independentes, sofrem com isso. E nós aqui, brasileiros, especialmente os nordestinos, fomos ensinados apenas a ganhar. A ver a nós. Mas devolver aquilo que Deus pede, irmãos, é dizer a Deus: quem me sustenta é o Senhor. Quando eu não faço isso, eu estou dizendo para Deus: não, quem me sustenta sou eu mesmo. As minhas próprias forças, meu trabalho. Deus abate o soberbo e exalta os humildes. Como é que eu e você estamos? Será que nós estamos realmente refletindo sobre aquilo que Deus tem ministrado ao nosso coração e tentado colocar em prática? Hoje eu quero que você saia desse lugar pontuando o que eu vou fazer, como eu vou fazer, e entender que não faço só pela prática.
Eu faço porque Ele é o Deus Todo-Poderoso, o Criador dos céus e da terra, e porque Ele tem me instruído, e tudo que eu faço é para a glória dEle. Preciso entender isso, irmãos, senão, um dia, vai chegar o chega de Deus. Continua o texto. Verso 28 diz: todas estas coisas sobreveio ao rei Nabucodonosor, ao cabo de 12 meses, passeando sobre o palácio da cidade de Babilônia. Falou o rei e disse: não é esta grande Babilônia que eu edifiquei para a casa real, com o meu grandioso poder e para a glória da minha majestade? Falava ainda o rei, quando desceu uma voz do céu: a ti se diz, ó rei Nabucodonosor, já passou de ti o teu reino. Serás expulso de entre os homens, e a tua morada será como os animais do campo. Far-te-ão comer ervas como os bois, e passar-te-ão 7 tempos por cima de ti, até que aprendas que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens, e o dar a quem quer. Vou repetir: até que aprendas que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens, e o dar a quem Ele quer. No mesmo instante se cumpriu a palavra sobre Nabucodonosor, e foi expulso de entre os homens, e passou a comer erva como bois, e o seu corpo foi molhado do orvalho do céu, até que lhe cresceram os cabelos como penas da águia, e as unhas como as aves do céu. Mas no fim daqueles dias, voltou para Nabucodonosor. Olha a primeira pessoa novamente. Eu, Nabucodonosor, levantei os olhos e tornei-me a ver o entendimento. E aí eu disse: bendice, ó Altíssimo, e louvarei e glorificarei ao que vive para sempre, cujo domínio é sempre eterno, cujo reino é de geração em geração. Todos os moradores da terra são por ele reputados em nada, e segundo a sua vontade, ele opera com o exército dos céus, e os moradores da terra, não há quem lhe possa deter a mão, nem lhe dizer que fazes. Tão logo me tornou o entendimento também para a dignidade do meu reino, tornou-me a vir a majestade e o meu resplendor. Buscaram-me os meus conselheiros e os meus grandes, e fui restabelecido no meu reino, e a mim se ajuntou extraordinária grandeza. Agora, pois, eu, Nabucodonosor, louvo, exalço e glorifico ao Rei dos céus, porque todas as suas obras são verdadeiras e os seus caminhos justos, e pode humilhar aos que andam na soberba. A pergunta que sobressai para mim nesse momento é: era necessário ele passar por um período de vida como animal, ser expulso de entre os homens, rolar pela grama, comer grama, deixar os seus cabelos crescer, suas unhas crescerem, comer feito animal, durante um período de 7 tempos? Aqui a gente não pode especificar, mas aqui a ideia de 7 é um tempo perfeito, então um período de tempo pode ser 7 dias, 7 anos, mas um tempo em que foi necessário para que ele reconhecesse, e quando viesse então à tona o seu entendimento, ele pudesse então glorificar ao Rei dos Reis. Pergunta para nós, irmãos: será que eu e você entendemos o controle de Deus sobre a terra, sobre a nossa vida? Será que eu e você entendemos
que realmente somos convertidos a esse Deus? Será que eu e você fomos chamados para viver essa missão de anunciar a glória dele, não a nossa glória? Será que eu e você somos envolvidos com o orgulho ou com a simplicidade? Isso se tudo é colocado em prática quando todos os domingos eu e você recebemos a mensagem de Deus. Pergunta para nós hoje é: o que fazer? O que fazer? Por que fazer? E como fazer? Como é que eu posso ser mais humilde? Como é que eu posso vencer o orgulho do meu coração? Como é que eu posso perdoar? Sabe o que me chama a atenção é que anos após anos, o que deveríamos ser melhor, homens continuam sendo maus maridos, maus pais. Mulheres que deveriam ser melhores, não são. Filhos que deveriam ser obedientes, não são. Pessoas que deveriam amar porque Cristo nos amou, nós não amamos. Anos após anos ouvindo a palavra de Deus que nos incentiva a viver uma vida diferenciada, continuamos a viver a mesma vida. Mudamos em nós apenas aquilo que nós queremos mudar. Mantemos uma aparência, mas na verdade nós não praticamos como deveríamos praticar. O que é que você precisa mudar? O que você precisa renunciar? Ou quem devemos reconhecer? Como eu preciso fazer para agradar a Deus? E não seja necessário um basta de Deus.